Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Zé Gui e hoje a gente vai construir essa estante bonita que vocês viram aí no começo do vídeo. Essa estante ela é 100% de PVC e nós vamos utilizar também algumas chapas de madeira que a gente já tinha uma outra estante na casa antiga que nós morávamos. E aí a gente aproveitou que elas já estão aqui inteirinhas e a gente vai montar agora a estrutura delas em PVC. Para isso a gente utilizou, se eu não estou enganado, em torno de uns 4 ou 5 metros de cano PVC que nós cortamos com essa ferramenta aqui, que cara, isso aqui é surreal. É genial para a gente conseguir cortar cano PVC. Você encaixa ele aqui no meio, aqui, só sair girando de um lado para o outro. Não vou fazer isso porque eu já deixei tudo pronto, senão vou estragar a estante, aí não vai ter mais cano. E aí ele corta do tamanho que você precise. De madeira, nós temos 5 partes dessa daqui. Então a gente vai ter 5 andares na nossa estante. E com isso a gente montou uma estrutura que é semelhante a uma treliça. Mas basicamente a gente cortou então alguns pedaços de cano maior, que é para fazer a altura da nossa estante, e alguns pedaços de cano menor, onde a gente vai fazer a base, onde vai ficar apoiado então a nossa estante. Então a gente vai ter essa estrutura de ambos os lados, né? Vai ter uma desse lado, a outra desse lado de cá, e aí a gente vai apoiar apenas as madeiras em cima para a gente poder colocar as nossas coisas. Vamos montar então a nossa estrutura. E para isso eu vou utilizar de uma técnica onde eu vou precisar esquentar. Cuidado para fazer isso em casa. Porque quando a gente foi montar tudo isso aqui, a gente pintou as junções e os canos. E aí ele ficou mais grosso e aí ele não encaixa. Aí eu tenho que esquentar ele para conseguir encaixar uma coisa na outra. Depois disso a gente vai fixar na parede. Aí eu explico melhor para vocês como que vai ser a fixação lá. Beleza? Acompanhe aqui com a gente então. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar essa estrutura que vão ser as bases da nossa estante, tá? Então, onde a gente vai apoiar a chapa de madeira. Para isso, a gente vai esquentar a ponta dos canos menores, né? Que são essas pecinhas menores daqui, né? Pode ver que ela tem uma distância bem maior, ela é quase metade do outro cano. E aí a gente vai encaixar todas nessas junções T que a gente tem aqui na parte do meio, tá? E aí ele tem que depois ter o cano para cima, o cano para baixo, e alguns vão ficar como esse aqui, que vai ser a parte de baixo e depois a parte de cima da nossa estrutura. Beleza? Deixa eu ver, ó, esse daqui, por exemplo, não estava colado. Para isso, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai esquentar ele bem rápido, porque o PVC ele é bem molinho, tá? Esquentei. Se eu já encaixar ele aqui, ele já vai estar molenga, ele já vai encaixar até o final, tá? Então, ó, esse aqui foi tudo. E do jeito que fixou aqui, tá fazendo força, não tô conseguindo tirar mais, eu não preciso nem passar cola. Alguns a gente vai ter que passar cola porque às vezes o cano vai ficar um pouquinho mais solto, tá? E aí, como é uma estante, ele não pode soltar, que senão vai desabar inteiro. Então, já deixar esse aqui pronto. Deixa eu ver se esse daqui já tá fixo. Pelo visto sim. Vou deixar esse pronto também. E aí eu tenho mais 2 estruturas dessa que eu preciso colar o nosso caninho. Então, só seguir o processo. Fecha mais um. Também. 4 dessa, já certinho. Depois, se tiver diferença de tamanho aqui dos canos, a gente pode cortar a parte de trás. Fica todos iguais. Só para vocês entenderem, ele vai ficar na medida. Pra cá. Agora a gente precisa montar esses carinhas aqui. Já tem 2 prontos. Vamos montar os outros agora. Sempre com um pedacinho menor, tá? Que a gente vai usar como as bases da nossa estante.
Bom, galera, a etapa mais fácil agora foi. Agora a gente depois vai medir ele certinho, ver qual que ficou maior, para a gente deixar todos do mesmo tamanho, porque essa parte aqui depois ela vai encaixar nessa capinha que tem aqui. E isso daqui é o que vai estar fixo na parede. Eu vou fixar isso aqui na parede, e aí depois eu venho com esse carinha aqui e engancho ele aqui para fixar a nossa estante na parede. Ah, detalhe, ela vai ficar suspensa, né? Então não vai ter pé nem nada. Ela vai estar literalmente fixa por esses carinhas aqui, tá? E aí depois eu mostro como é que a gente vai fazer nesse cara aqui. Mas basicamente então a base de todas as pranchas a gente já fez, né? Agora vem a parte mais difícil, que é montar de fato a estrutura. E aí agora a gente precisa ir encaixando e encaixando aqui assim, ó, e conseguindo deixar retinho, porque senão na hora que a gente for fazer, Jesus, vai dar ruim. Beleza? Então vamos montar agora toda essa estrutura aqui agora. Bom, vamos montar aqui então a nossa estrutura. Vou começar fazendo uma das bases aqui assim, para ficar retinho. E a ideia é ir montando mais pro lado aqui, até fechar do outro lado e dar exatamente igual. Fechou? Bora lá. Vai ficar torto assim. Encaixa aqui. Vamos seguir. Tem que montar mais outra dessa agora. Bom, uma já foi, vamos para a próxima agora. Vamos repetir todo o processo de novo. Base, altura, T, que é a próxima base, e assim por diante. Vamos embora.
Galera, para fixar na parede, a gente vai utilizar, como eu falei para vocês, a capa, que é o que vai ficar fixo na parede. E para isso, a gente vai utilizar parafuso e bucha. Galera, agora é o seguinte, a gente precisa fazer os furos aqui e essa é a capinha que a gente vai prender na parede. Então, para isso, a gente vai usar uma furadeira e eu vou fazer um furinho bem no meio aqui da nossa pecinha. Tá, nós. Aí, furinho mais que o suficiente para passar o nosso parafuso aqui, beleza? E depois vai passar aqui por dentro. Fechou? Bom, todos aqui já com os furos. Tá no meio aí. Mas tá bom. Não importa. Esquisito. Bom, galera, agora o próximo passo é a gente fazer as marcações na parede e depois fixar todas essas capinhas na parede e depois a gente vai fixar a nossa estrutura da estante. Fechou? Galera, é o seguinte, esse é o cantinho que a gente vai utilizar para montar a nossa estrutura. Eu trouxe ela aqui mais próximo para a gente poder medir. Pelo que eu vi, a distância média que tem dos centros aqui é de 34,5, então a gente vai fazer mais ou menos as marcações meio que saindo daqui de baixo. Então, a primeira parte da nossa estrutura, a gente vai fazer uma pequena marcação aqui, que é onde vai estar apoiada um dos lados da nossa estrutura. Depois a gente vai ver mais ou menos qual que é a distância que a gente vai pôr ao outro lado da estrutura, fazer as marcações na mesma reta e subir e depois fazer os furos. Fechou? Acompanha aí com a gente então. Aqui assim, da altura do piso, talvez, mais ou menos aqui assim, né? A distância deles para isso foi diferente, parece. Faltou um lá em cima, ó. Mas tá bom. Vale a intenção. Olha a hora da verdade para saber se deu a distância. É isso aí. Encaixar as outras.